Oi pessoal, bora para mais um dia de lendo a Bíblia em um ano. Hoje nós iremos ler do capítulo 16 ao capítulo 18, então já pega a sua Bíblia, o seu plano de leitura e bora. Mas antes, vamos orar. Papai, muito obrigada por esse dia, buscando conhecer ainda mais sobre o Senhor, buscando ouvir a Tua voz, buscando ser direcionado pela Tua palavra, pela Tua verdade. Nos ajude, Espírito Santo, a entender aquilo que está escrito e a praticar e a viver essa verdade todos os dias das nossas vidas. É isso que eu te peço. Amém. Capítulo 16. Corá, filho de Issar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliabe e On, filhos de Pelete, todos da tribo de Ruben, e eles se insurgiram contra Moisés. Com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos da comunidade e que haviam sido nomeados membros do concílio. Eles se ajuntaram contra Moisés e Arão, e lhes disseram: Basta! A assembleia toda é santa. Cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Então por que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Quando ouviu isso, Moisés prostrou-se com o rosto em terra. Depois disse a Corá e a todos os seus seguidores: Pela manhã o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Você, Corá, e todos os seus seguidores deverão fazer o seguinte: peguem incensário e amanhã coloquem neles fogo e incenso perante o Senhor. Quem o Senhor escolher será o homem consagrado. Basta, levitas. Moisés disse também a Corá: Agora ouçam-me, levitas. Não é suficiente para vocês que o Deus de Israel os tenha separado do restante da comunidade de Israel e os tenha trazido para junto de si, a fim de realizarem o trabalho do tabernáculo do Senhor e para estarem preparados para servir a comunidade? Ele trouxe você e todos os seus irmãos levitas para junto dele, e agora vocês querem também o sacerdócio? É contra o Senhor que você e todos os seus seguidores se ajuntaram. Quem é Arão para que se queixem contra ele? Então Moisés mandou chamar Datã e Abirão, filhos de Eliabe. Mas eles disseram: Nós não iremos. Não basta você nos ter tirado de uma terra onde há leite e mel com fartura para matar-nos no deserto e ainda quer se fazer de chefe sobre nós? Além disso, você não nos levou a uma terra onde há leite e mel com fartura, nem nos deu uma herança de campos e vinhas. Você pensa que pode cegar os olhos destes homens? Nós não iremos. Moisés indignou-se e disse ao Senhor: Não aceites a oferta deles. Não tomei deles nem sequer um jumento, nem prejudiquei a nenhum deles. Moisés disse a Corá: Você e todos os seus seguidores terão que apresentar-se amanhã ao Senhor. Você, eles e Arão. Cada homem pegará o seu incensário, nele colocará incenso e o apresentará ao Senhor. Serão 250 incensários ao todo. Você e Arão também apresentarão os seus incensários. Assim, cada um deles pegou seu incensário, acendeu o incenso e se colocou com Moisés e com Arão à entrada da tenda do encontro. Quando Corá reuniu todos os seus seguidores à entrada da tenda do encontro, incitando-os contra Moisés e Arão, a glória do Senhor apareceu a toda a comunidade. E o Senhor disse a Moisés e a Arão: Afastem-se dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Mas Moisés e Arão prostraram-se com o rosto em terra e disseram: Ó Deus, Deus que a todos dá vida, ficarás tu irado contra toda a comunidade quando um só homem pecou? Então o Senhor disse a Moisés: Diga à comunidade que se afaste das tendas de Corá, Datã e Abirão. Moisés levantou-se e foi para onde estavam Datã e Abirão, e as autoridades de Israel o seguiram. Ele advertiu a comunidade: Afastem-se das tendas desses ímpios, não toquem nada do que pertence a eles, senão vocês serão eliminados por causa dos pecados deles. Eles se afastaram das tendas de Corá, Datã e Abirão. Datã e Abirão tinham saído e estavam em pé, à entrada de suas tendas, junto com suas mulheres, seus filhos e suas crianças pequenas. E disse Moisés: Assim vocês saberão que o Senhor me enviou para fazer todas essas coisas e que isso não partiu de mim. Se estes homens tiverem morte natural e experimentarem somente aquilo que normalmente acontece aos homens, então o Senhor não me enviou. Mas, se o Senhor fizer acontecer algo totalmente novo, e a terra abrir a sua boca e os engolir, junto com tudo o que é deles, e eles descerem vivos ao Sheol,
Então vocês saberão que estes homens desprezaram o Senhor. Assim que Moisés acabou de dizer tudo isso, o chão debaixo deles fendeu-se, e a terra abriu a sua boca e os engoliu juntamente com suas famílias, com todos os seus seguidores de Corá e com todos os seus bens. Desceram vivos à sepultura, com tudo o que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e pereceram, desaparecendo do meio da assembleia. Diante dos seus gritos, todos os israelitas ao redor fugiram, gritando: A terra vai nos engolir também. Então veio o fogo da parte do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. O Senhor disse a Moisés: Diga a Eleazar, filho do sacerdote Arão, que apanhe os incensários entre os restos fumejantes e espalhe as brasas, porque os incensários são santos. Os incensários dos homens que pelo seu pecado perderam a vida serão batidos em forma de lâmina e servirão de revestimento do altar, pois foram apresentados ao Senhor e tornaram sagrados. Que sejam um sinal para os israelitas. O sacerdote Eleazar juntou os incensários de bronze que tinham sido apresentados pelos que foram consumidos pelo fogo. Os incensários foram batidos e serviram de revestimento do altar, como o Senhor tinha dito por meio de Moisés. Isso foi feito como memorial para os israelitas, a fim de que ninguém que não fosse descendente de Arão queimasse incenso perante o Senhor, para não sofrer o que Corá e os seus seguidores sofreram. No dia seguinte, toda a comunidade de Israel começou a queixar-se contra Moisés e Arão, dizendo: Vocês mataram o povo do Senhor. Quando, porém, a comunidade se juntou contra Moisés e contra Arão, e eles se voltaram para a tenda do encontro, repentinamente a nuvem a cobriu e a glória do Senhor apareceu. Então Moisés e Arão foram para a frente da tenda do encontro, e o Senhor disse a Moisés: Saia do meio dessa comunidade para que eu acabe com eles imediatamente. Mas eles se prostraram com o rosto em terra, e Moisés disse a Arão: Pegue o seu incensário e põe incenso nele, com fogo tirado do altar, e vá depressa até a comunidade para fazer propriação por eles, porque saiu grande ira da parte do Senhor, e a praga começou. Arão fez o que Moisés ordenou e correu para o meio da assembleia. A praga já havia começado entre o povo, mas Arão ofereceu incenso e fez propriação por eles. Arão se pôs entre os mortos e os vivos, e a praga cessou. Foram 14.700 os que morreram daquela praga, além dos que haviam morrido por causa de Corá. Então Arão voltou a Moisés à entrada da tenda do encontro, pois a praga já havia cessado. Capítulo 17. O Senhor disse a Moisés: Peça aos israelitas que tragam 12 varas, uma de cada líder das tribos. Escreva o nome de cada líder em sua vara. Na vara de Levi, escreva o nome de Arão, pois é preciso que haja uma vara para cada chefe das tribos. Deposite-as na tenda do encontro, em frente da arca das tábuas da aliança, onde eu me encontro com vocês. A vara daquele que eu escolher florescerá, e eu me livrarei dessa constante queixa dos israelitas contra vocês. Assim, Moisés falou aos israelitas, e seus líderes deram-lhe 12 varas, uma de cada líder das tribos, e a vara de Arão estava entre elas. Moisés depositou as varas perante o Senhor na tenda que guarda as tábuas da aliança. No dia seguinte, Moisés entrou na tenda e viu que a vara de Arão, que representava a tribo de Levi, tinha brotado, produzindo botões e flores, além de amêndoas maduras. Então Moisés retirou todas as varas da presença do Senhor e as levou a todos os israelitas. Eles viram as varas e cada líder pegou a sua. O Senhor disse a Moisés: Ponha de volta a vara de Arão em frente da arca das tábuas da aliança, para ser guardada como uma advertência para os rebeldes. Isso porá fim à queixa deles contra mim, para que não morram. Moisés fez conforme o Senhor lhe havia ordenado. Os israelitas disseram a Moisés: Nós morreremos, estamos todos perdidos. Todo aquele que se aproximar do santuário do Senhor morrerá. Será que todos nós vamos morrer? Capítulo 18. O Senhor disse a Arão: Você, os seus filhos e a família de seu pai serão responsáveis pelas ofensas contra o santuário. Você e os seus filhos serão responsáveis pelas ofensas cometidas no exercício do sacerdócio. Traga também os seus irmãos levitas, que pertencem à tribo de seus antepassados, para se unirem a você e o ajudarem quando você e os seus filhos ministrarem perante a tenda que guarda as tábuas da aliança.
Eles ficarão a seu serviço e cuidarão também do serviço da tenda, mas não poderão aproximar-se dos utensílios do santuário ou do altar. Se o fizerem, morrerão, tanto eles como vocês. Eles se unirão a vocês e terão a responsabilidade de cuidar da tenda do encontro, realizando todos os trabalhos necessários. Ninguém mais poderá aproximar-se de vocês. Vocês terão a responsabilidade de cuidar do santuário e do altar, para que não torne a cair a ira divina sobre os israelitas. Eu mesmo escolhi os seus irmãos, os levitas, dentre os israelitas, como um presente para vocês, dedicados ao Senhor, para fazerem o trabalho da tenda do encontro. Mas somente você e os seus filhos poderão servir como sacerdote em tudo o que se refere ao altar e ao que se encontra além do véu. Dou a vocês o serviço do sacerdócio como um presente. Qualquer pessoa não autorizada que se aproximar do santuário terá que ser executada. Então o Senhor disse a Arão: Eu mesmo o tornei responsável pelas contribuições trazidas a mim. Todas as ofertas sagradas que os israelitas me derem, eu as dou como porção a você e a seus filhos. Das ofertas santíssimas vocês terão a parte que é poupada do fogo. Dentre todas as dádivas que me trouxerem como ofertas santíssimas, seja oferta de cereal, seja pelo pecado, seja de reparação, tal parte pertence a você e a seus filhos. Comam-na como algo santíssimo. Todos os do sexo masculino comerão. Considerem-na santa. Também dou a você e a seus filhos e filhas, por decreto perpétuo, as contribuições que cabem a vocês de todas as ofertas dos israelitas e que devem ser ritualmente movidas. Todos da sua família que estiverem cerimonialmente puros poderão comê-las. Dou a você o melhor azeite, o melhor vinho novo e o melhor trigo que eles apresentarem ao Senhor como primeiros frutos da colheita. Todos os primeiros frutos da terra que trouxerem ao Senhor serão seus. Todos da sua família que estiverem cerimonialmente puros poderão comê-los. Tudo o que em Israel for consagrado a Deus pertencerá a você. O primeiro nascido de todo ventre oferecido ao Senhor, seja homem, seja animal, será seu. Mas você deverá resgatar todo filho mais velho, como também toda a primeira cria de animais impuros. Quando tiverem 1 mês de idade, você deverá resgatá-los pelo preço de resgate estabelecido em 60 gramas de prata, com base no peso padrão do santuário, que são 12 gramas. Não resgate, porém, a primeira cria de uma vaca, de uma ovelha ou de uma cabra. Derrame o sangue deles sobre o altar e queime a sua gordura como uma oferta preparada no fogo, de aroma agradável ao Senhor. A carne desses animais pertence a você, como também o peito da oferta movida e a coxa direita. Tudo aquilo que for separado dentre todas as dádivas sagradas que os israelitas apresentarem ao Senhor, eu dou a você e a seus filhos e filhas como decreto perpétuo. É para aliança de sal perpétua perante o Senhor, para você e para os seus descendentes. Disse ainda o Senhor a Arão: Você não terá herança na terra deles, nem terá porção entre eles. Eu sou a sua porção e a sua herança entre os israelitas. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel como retribuição pelo trabalho que fazem. Dou aos levitas todos os dízimos em Israel como retribuição pelo trabalho que fazem ao servirem na tenda do encontro. De agora em diante, os israelitas não poderão aproximar-se da tenda do encontro. Caso contrário, sofrerão as consequências do seu pecado e morrerão. É dever dos levitas fazer o trabalho da tenda do encontro e assumir as responsabilidades pelas ofensas contra ela. Este é um decreto perpétuo pelas suas gerações. Eles não receberão herança alguma entre os israelitas. Em vez disso, dou como herança aos levitas os dízimos que os israelitas apresentarem como contribuição ao Senhor. É por isso que eu disse que eles não teriam herança alguma entre os israelitas. O Senhor disse depois a Moisés: Diga o seguinte aos levitas: Quando receberem dos israelitas o dízimo que dou a vocês como herança, vocês deverão apresentar 1/10 daquele dízimo como contribuição pertencente ao Senhor. Essa contribuição será considerada equivalente ao do trigo tirado da eira e do vinho do tanque de prensar uvas. Assim vocês apresentarão uma contribuição ao Senhor de todos os seus dízimos recebidos dos israelitas. Desses dízimos vocês darão a contribuição ao Senhor, ao sacerdote Arão, e deverão apresentar como contribuição ao Senhor a melhor parte, a parte sagrada de tudo que for dado a vocês. Diga aos levitas:
Quando vocês apresentarem a melhor parte, ela será considerada equivalente ao produto da eira e do tanque de prensar uvas. Você e suas famílias poderão comer dessa porção em qualquer lugar, pois é o salário pelo trabalho de vocês na tenda do encontro. Ao apresentarem a melhor parte, vocês não se tornarão culpados e não profanarão as ofertas sagradas dos israelitas para que não morram. Agora vamos orar. Papai, muito obrigado por esse dia, por tudo que o Senhor nos ensinou. Que aquilo que nós aprendemos possa se refletir nas nossas ações, no nosso dia a dia, na forma como nós nos relacionamos com as pessoas. Que toda a nossa vida seja transformada pela tua palavra, pelo teu evangelho. Que a nossa vida possa testificar aquilo que a graça do Senhor é capaz de fazer. E como o Senhor é poderoso para transformar aquilo que antes estava perdido e sem valor e transformar em algo belo para a tua glória. Espírito Santo, continue ministrando os nossos corações, falando conosco. Nos ajude, não só hoje, mas todos os dias das nossas vidas. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém. E é isso, agora tire um tempo para meditar sobre aquilo que a gente aprendeu hoje. Te vejo amanhã. Um beijo e tchau!